Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a Hackeando. Nessa série de vídeos eu apresento estratégias e ferramentas de ensino e aprendizagem que você pode utilizar no desenho da sua aula. Eu sou a Aline Verne, fundadora da Hacklearning, e o tema de hoje é facilitação de aprendizagem. Você provavelmente já ouviu falar no termo professor facilitador ou facilitação de aprendizagem. E para clarear um pouco esse conceito, eu vou apresentar para vocês a definição de facilitar no dicionário. Facilitar é tornar fácil, apresentar algo como mais fácil do que é na realidade. E também é sinônimo de descomplicar e auxiliar. Então, utilizando essa definição do dicionário, facilitar seria, o professor no papel do facilitador, seria aquele que descomplica um conteúdo ou que auxilia no processo de aprendizagem do aluno. A diferença entre o professor no papel tradicional e um facilitador de aprendizagem é que, nesse caso, o facilitador ele se desloca desse papel central do professor, de detentor do conhecimento, e migra para um papel, de fato, auxiliar, né? Talvez esse seja o melhor termo, de auxiliar o processo de aprendizagem do aluno, né? De facilitar esse processo. E por que esse conceito é importante em educação? Porque você, professor, não consegue ser o expert. Você pode dominar o seu conteúdo, né? De fato, você deve dominar o conteúdo que você ministra para os seus alunos. Mas você não consegue ser o expert em todo o conteúdo que você ministra. E hoje em dia, com acesso à informação, a diversas fontes, o seu aluno ele pode buscar o seu conteúdo e pode aprender o seu conteúdo em várias outras fontes, né? Então ele pode, desde acessar MOOCs, cursos online de professor de Harvard, até ler um artigo ou ler ou assistir um vídeo descomplicado no YouTube de um outro professor, até ouvir um áudio enviado no WhatsApp por um outro aluno, né? Fazendo uma tradução do tema que você deu em aula. Então, na verdade, o acesso ao conteúdo ele está muito disponível, né? E você pode, como facilitador, não se preocupar tanto em ser um expert em todo o conteúdo que você ministra, mas passar a ser um expert na condução dessa experiência de aprendizagem. Então, esse é o conceito apresentado pelo professor facilitador. Então, utilizando a própria definição do dicionário, significa que você, professor, vai tornar fácil alguma coisa, né? Você vai facilitar o trabalho, que no caso é a construção do conhecimento do aluno. Então, nesse processo, você vai facilitar conversas, fazer as perguntas certas, trabalhar escuta, dar espaço para fala, para essa construção do conhecimento. Então, nesse processo, você vai estimular o diálogo, fazer perguntas, criar um espaço de escuta com seus alunos, proporcionar perguntas que criem momentos de reflexão, diálogo entre os alunos e facilitar atividades que ajudem o aluno a construir esse conhecimento. E como foi o meu contato com facilitação? Eu trabalhei alguns anos com treinamento e desenvolvimento de pessoas antes de trabalhar no ensino superior, né? De trabalhar com educação corporativa e depois em projetos no ensino superior. Então eu tive muitos anos de envolvimento em educação formal, educação informal. E eu acho que o primeiro momento em que eu me deparei com uma ferramenta de facilitação foi num curso, na verdade era uma formação de jogos, né, de utilização de jogos em educação, em que eu ouvi pela primeira vez o termo Word Café. Eu acho que foi mais ou menos em 2011 isso. Eu ainda não tinha consciência de que isso era uma ferramenta, mas eu percebi que foi, na minha cabeça era uma dinâmica, sabe? Mas eu percebi que foi algo bem estruturado, que era algo diferente. Depois eu vivenciei em um curso de Design Thinking, na universidade mesmo que eu trabalhava, eu percebi que eles tinham um jeito diferente de conduzir a aprendizagem dos alunos. E eu fiquei mais presente para esse tema. Mas quando eu realmente me dei conta do que era facilitar e do que era facilitação, foi quando eu fiz uma formação mais longa. Foi um curso de Design e Sustentabilidade. Uma formação de 6 meses que era super intensa, eram encontros
de sexta, sábado e domingo o dia inteiro, de 15 em 15 dias ao longo de seis meses. E aí eu percebi que eles tinham um jeito diferente de conduzir a turma, de conduzir as aulas. E aí eu ouvi pela primeira vez o termo, talvez pela primeira vez, né? Eu posso ter me deparado com essa situação antes, mas não foi nada memorável, porque eu não lembro disso. Eu lembro que, de fato, nesse curso de Design e Sustentabilidade foi quando eu me dei conta que tinha um jeito diferente de fazer as coisas, né? E talvez eu também tivesse mais atenta e mais presente para a forma como se conduziam as aulas em função das minhas experiências com desenvolvimento de cursos na universidade, né? Que era onde eu trabalhava na época. Mas enfim, nesse curso, só para trazer para você assim, o que diferenciava, né? O que diferenciava essa experiência das outras experiências? Por que eu percebi que tinha um jeito diferente de se conduzir a aula? Bem, primeiro porque de cara, algo que me chamou muita atenção era o fato de que o formato da disposição das cadeiras em sala era totalmente diferente, né? Então a gente tinha, na verdade, aula num espaço que era um salão no Jardim Botânico, uma sala grande dessas que dá para você realizar atividades e modular da forma como você achasse melhor. E era uma turma grande, de aproximadamente 60 alunos, mas a sala era organizada em círculo. E eu lembro que, na verdade, quando a gente chegou no primeiro dia e eu vi aquele formato em círculo, eu achei que aquilo era só para o início da aula, né? Para o início do curso, na verdade, do módulo e do curso como um todo. Mas, na verdade, aquilo era basicamente o padrão de formato em sala de aula para quase todas as aulas, dependendo das atividades que fossem feitas, né? E esse formato em círculo na verdade, uma ferramenta da facilitação, né? O professor, ele estava ali, então, assim, a gente tinha professores, né? Tinham facilitadores de cada um dos conteúdos, experts em cada tema, que inclusive vinham do exterior, e muitos deles utilizavam ferramentas normais que você usa em sala de aula. Então, a maioria deles utilizava o recurso de PowerPoint, utilizava o microfone, estava ali na frente dos alunos, compartilhando o seu conhecimento, conduzindo uma atividade. Mas a diferença de você estar num formato de círculo é que é como se quase todas as pessoas estivessem na mesma posição, né? Totalmente diferente de uma organização de formato de sala em que você tem aquela turma da frente que presta mais atenção e aí tem um pessoal que fica lá atrás, né? Então, quando você está em círculo, é lógico que eu posso estar do lado do facilitador, mas de certa forma todas as pessoas estão ocupando um espaço, como eu vou dizer assim, é quase como se todas as pessoas estivessem ocupando um espaço de igual poder, né? Dentro desse processo. E parece algo simples, e eu sei que aí, no caso, essa questão do círculo tem a barreira do espaço, né? Não são todas as salas que permitem você organizar o formato dessa forma, mas eu queria trazer, na verdade, alguns detalhes dessa experiência que eu tive, que foi tão transformadora, né? E aí depois a gente pode traduzir isso para aplicação no ensino superior. Mas assim, na verdade, parece uma coisa simples, porque é só o formato, né? Mudar de fileira para um formato em círculo, mas eu percebia que isso mudava tudo, né? Mudava a energia e a dinâmica e a forma como as pessoas se comportavam, porque você como aluno também não podia se esconder, né? Tava todo mundo um de frente para o outro, então quando um aluno perguntava, isso permitia que eu tivesse mais atenta, né? Que eu pudesse exercitar a minha escuta ativa em relação não só ao que o professor estava falando, mas em relação à participação dos outros alunos. E vice-versa, né? Eu sabia que quando eu estava falando, quando eu estava no meu momento de fala, de participar da aula ativamente, seja fazendo uma pergunta ao professor, ou seja colocando algum ponto, fazendo algum questionamento, eu percebia que eu também era escutada, era ouvida, né?
pelos outros alunos, né? Então isso permitia que a gente estivesse mais atento e mais presente para o que estava acontecendo em sala de aula. E também, de certa forma não, na verdade, eu acho que esse é um intento, né? A intenção do círculo é que cada um dos participantes do círculo se coloca numa posição mais ativa, né, em relação à sua participação. Diferente de quando você tem uma postura em que você tem um professor na frente e a gente está em fileira atrás e que a gente está numa posição ativa. Então, assim, a própria disposição, formato de sala estimula esse posicionamento nosso, né? Então, essa é a primeira questão, é o formato. A segunda é em relação à presença. Quando eu falo presença, eu não estou me referindo a fazer chamada, né? Eu estou me referindo a você estar presente para a aula, né? Presente para o que está acontecendo naquele momento. Pensa só, era uma aula longa, de 3 dias intensivos, né? Isso foi em 2014, então não tem tanto tempo assim. E a gente já tinha celular, não lembro se a gente tinha WhatsApp na época, mas enfim, já tinha redes sociais. Então a gente estava sempre concorrendo, não só com o mundo externo, com tudo que você deixou fora dali para poder participar do curso, mas a gente já tinha aquele estímulo, a tentação dos celulares vibrando e tudo isso. Então eu acho que eles tinham uma preocupação de que para que esse curso funcionasse nesse formato intensivo da forma que era, com 60 alunos, eles tinham uma preocupação muito clara com trabalhar a presença. Que é algo que a gente percebe em sala de aula, que às vezes não acontece, porque o tempo de atenção cada vez reduz mais, os alunos estão cada vez mais desatentos. Essa é a principal reclamação que eu escuto dos professores, meus clientes. Então, mas é que lá eles pensavam o desenho da experiência e a condução da aula para garantir essa presença. Então eles utilizavam algumas ferramentas para isso, né? Eu vou chamar de ferramenta por falta de outro termo apropriado que vem aqui na minha mente. Eu anotei 3 questões aqui. Para garantir essa presença, eles faziam uso do check-in. Não sei se vocês já participaram de alguma atividade ou já conduziram talvez alguma atividade em que você faz um check-in. Check-in é, na verdade, a chegada, né? A gente não faz um check-in quando a gente chega no hotel, a gente faz um check-in quando a gente chega no aeroporto para pegar o voo. Então, o check-in aqui, na verdade, é esse marco de chegada no lugar. Então, todas as aulas começavam com um check-in. E esse check-in, na verdade, o professor conduzia, o facilitador, na verdade, conduzia sempre com uma pergunta que não era ligada diretamente ao conteúdo, tá? Era uma pergunta mais em relação ao que você estava vivendo, o que você estava trazendo para aquela aula, ou o que poderia te impedir de estar presente na aula hoje, mas para que a gente utilizasse isso como um marco para separar, tipo, o que você viveu lá fora até aqui e separar o início desse momento em sala de aula, né? E às vezes só essa sacada da pergunta, né? O que te impede de estar presente aqui hoje, faz com que a gente reflita, tipo, será que eu tenho alguma preocupação? Eu estou esperando uma mensagem de alguém? Será que tem algo que está me incomodando, que às vezes não é nem tão importante assim, mas pode me impedir de estar presente? E nessa experiência que a gente tinha, na verdade, o check-in ele era feito com o grupo todo e a gente utilizava um objeto da fala. Então, no centro do círculo ficava um objeto que pode ser um objeto qualquer, basta você colocar a intenção de que aquele é o objeto da fala, né? Lá era um objeto mais bonito, assim, era tipo um bastão com flores ou alguma coisa assim, mas pode ser simplesmente uma bola ou pode ser, não sei, um estojo, basta você declarar que aquilo é o objeto da fala. Então, como funcionava esse check-in? Na verdade, o professor, o facilitador, abria essa pergunta e quem se sentisse chamado a responder ia até o centro, pegava o bastão da fala, colocava a sua questão e os outros participantes exercitavam a escuta.
e aí quando a pessoa terminava de falar, deixava o bastão ali e a outra que se sentisse chamada a participar, fazia o mesmo. Então era interessante que não era algo em que todo mundo precisava falar, porque tem vezes que eu não quero falar, eu simplesmente quero só refletir comigo mesmo o que me impede de estar presente, o que eu estou trazendo para a aula hoje, mas tem algumas pessoas que estão com aquilo, né, engasgado e têm a necessidade de compartilhar. A questão é que, assim, isso pode demorar, né, ainda mais numa turma de 60 alunos, pode demorar de 15 a 30 minutos. Então não é algo que eu aconselho que você faça em todas as suas aulas, mas depois eu vou apresentar algumas formas que você pode utilizar essa ferramenta aplicada à sua realidade em sala de aula. Mas então vamos lá. Então, o primeiro diferencial que eu falei para vocês foi o formato, né, que era um formato em círculo que estimulava a participação. O segundo foi a presença. E dentro de presença, eu acho que eles utilizavam 3 ferramentas, né? Uma era essa questão do check-in. A segunda era um cuidado muito claro com a energia do grupo. Você como professor, assim, com a energia do grupo e, na verdade, também com a sua própria energia, né? Com a energia do próprio professor facilitador. Você como professor já deve ter reparado, né, que a sua energia muda, né? Tem vezes que você está com mais energia, mais motivado, não é nem motivado, é questão da sua energia mesmo em relação à atenção e cuidado que você pode dar ao grupo. E tem também a questão da energia do próprio grupo, né? Não me refiro só àquela energia de quando você começa uma aula, de quando a sua aula cai exatamente numa sexta-feira final de tarde ou quando você começa uma aula logo depois do almoço. Eu me refiro também àquela energia sutil do grupo, né? Quando você percebe às vezes que o grupo desconectou, que os alunos estão desatentos, estão dando sinais assim, começando a bocejar ou olhando muito no celular. Aquele momento que você percebe que você perdeu os alunos ou que a energia baixou um pouco, né? É uma coisa muito sutil, mas que nesse ambiente em que tinham 60 alunos, eu percebia que o professor e o facilitador, eles estavam sempre muito atentos, né? Aliás, esse é até um detalhe, né? Em facilitação, é muito comum que a gente, dependendo do tamanho do grupo, que a gente facilite em duplas, ou até mais pessoas, dependendo do tamanho, exatamente por conta desse cuidado com a energia do grupo. Porque é realmente difícil você estar facilitando, você estar preocupado com o plano que você fez, preocupado com o conteúdo, respondendo aos alunos e, ao mesmo tempo, você está atento a essa questão da energia. A gente até consegue ficar atento, mas a gente considera muito trabalho, assim, demanda muita energia você fazer todos esses papéis sozinhos. Então, nesse curso, você tinha o professor, né, que estava ali facilitando o conteúdo, esse expert no tema que vinha, e você tinha o facilitador que cuidava dessas questões, desses processos, né? Eu não sei como é que funcionava nos bastidores, mas eu acho que ele ficava bem atento a essa questão da energia para propor pausas ou algumas outras atividades. Isso era muito combinado com o professor do dia, mas era algo que, assim, de fato, eles ficavam muito atentos, né? Então, assim, é algo que você provavelmente presta atenção, mas às vezes é um pouco negligenciado, até porque talvez você não saiba estratégias ou ferramentas que você pode fazer para elevar essa energia do grupo, né? Então, a primeira era a questão do check-in, o segundo era essa preocupação com a energia, não só do facilitador, mas a energia do grupo como um todo. E aí, para isso, eles utilizavam estrategicamente algumas pausas. Então, você, na verdade, já tinha a pausa, as pausas normais, né, dos intervalos de lanche, de almoço, mas em alguns casos eram criadas outras pausas propositais para poder elevar essa energia do grupo, né? E nessas pausas eles utilizavam muito dança circular, que eu sei, é meio impensável, dependendo da instituição de ensino que você trabalha e da disciplina que você ministre, você pensar em utilizar a dança circular no ensino superior. Eu sei, mas eu mesmo assim vou trazer esse exemplo para vocês. Então eles utilizavam muito a dança circular
Às vezes colocavam uma música e aí mostravam os passos e aí faziam uma atividade para elevar essa energia do grupo. Outras vezes eles utilizavam simples exercícios e atividades de alongamento, de respiração, de concentração. Tinha alguns professores que faziam uso daqueles sinos tibetanos, que inclusive tem aplicativos que você pode utilizar esse sino, simplesmente para fazer alguns exercícios de respiração com o aluno. Então, eu lembro que tinha um professor que fazia o seguinte, ele deixava um aluno como responsável pela energia do grupo. Aliás, essa é até uma ideia boa, né? Já que você como professor não tem um facilitador assistente para te ajudar em sala, essa ideia de que você coloca um aluno como responsável pela energia do grupo é bem interessante. Então, na verdade, esse aluno ficava responsável por cuidar da energia do grupo. Então ele ficava um pouco mais atento quando ele percebia que já estava meio maçante, quando teve conteúdo demais, quando os alunos estavam dispersando, quando as discussões e perguntas estavam fugindo do tema. E esse aluno ficava com um sino tibetano, que poderia ser simplesmente o aplicativo gratuito, né? E aí, quando ele percebia isso, ele levantava a mão, e aí o professor e todos os alunos faziam uma pausa e ele tocava esse sino, e aí a gente tinha que se concentrar, na verdade, na questão do sino, né? Porque o sino tibetano ele é mais longo que o normal, não é simplesmente um apito, um barulho. Não sei se vocês conhecem, eu vou pedir para o editor colocar esse barulhinho aqui na edição do vídeo. Então, só o fato da gente ter que se concentrar e respirar e acompanhar até o final do sino já trazia a gente para um ponto de presença. Então, algo muito simples, que não demandava, eu acho que nem 2 minutos, mas que trazia isso, a gente para essa presença, né? Pode ser uma pausa mais simples, como uma pausa para o pessoal ir ao banheiro, beber uma água, esticar as pernas, mas normalmente era esse cuidado com corpo e mente, né? Essa facilitação completa, assim, não só em relação ao conteúdo. Então era bem interessante. E era bem curioso, assim, que você percebia como funcionava, porque mesmo numa turma de 60 alunos, é bastante gente, você percebia que não tinha conversa paralela, as pessoas não ficavam muito no celular, eles realmente, a forma como conduzia essa dinâmica em sala mantinha as pessoas mais atentas, mais participativas, que é um dos objetivos da facilitação de fato, né? E essa questão esse terceiro aspecto que diferenciava eram as ferramentas de facilitação. Então o Word Café, que eu no caso comentei com vocês, que foi meu primeiro contato com facilitação, é uma ferramenta de facilitação, é talvez a mais famosa ferramenta. Tem livros publicados sobre o tema, é objeto de pesquisa, de paper, enfim, tem muito recurso e informação disponível sobre o Word Café, mas além deles tem outras ferramentas, né? Uma outra ferramenta que talvez seja a ferramenta mais importante para o facilitador é o uso de perguntas, né? Que em facilitação a gente chama de arte de fazer perguntas. Então essa era uma outra ferramenta. Tem outras ferramentas como o Open Space, ProAction Café, Aquário e outras ferramentas até mais simples, como você utilizar perguntas em pares e depois em grupos para trazer o estímulo, para você estimular, na verdade, e abrir espaço para o diálogo, para que as pessoas se sintam seguras de compartilhar aquilo no grupo. Enfim, tem muitas ferramentas de facilitação, que esse era um outro aspecto, né? Então, as aulas, elas tinham muito conteúdo, era uma formação intensiva de 6 meses, mas a forma como esse conteúdo era apresentado, como a gente se relacionava com o conteúdo, era uma forma diferente, porque era essa lente da facilitação, né? Bem, então, só recapitulando, eu falei do formato, que era um formato de círculo, falei da presença, da importância da presença, e que eles utilizavam o check-in, essa preocupação
com a energia e esse uso adequado das pausas e exercícios para promover a presença, e falei um pouco das ferramentas, né? Mas então, antes de trazer para vocês a aplicação disso no ensino superior, eu queria contar um pouco sobre a minha experiência, né? Depois que eu participei desse curso, eu fiquei mais atenta para essa questão da facilitação. Parece que a facilitação apareceu em todos os lugares, né? Aí eu comecei a descobrir que existiam cursos de facilitação, tem o Art of Hosting. Eu fui fazer depois uma formação de design de serviços, e facilitação é algo muito presente, porque você facilita sessões e workshops de cocriação. E depois disso eu também tirei um ano sabático e fui fazer uma formação. Na verdade, não foi nem uma formação, né? Foi assim, uma investigação fora do Brasil. Eu morei um tempo nos Estados Unidos, e lá eu fiz muitos cursos de curta duração, workshops de design e inovação também. E aí também aprendi muito com esse olhar. Já alguns cursos eram realmente pequenas formações, e outros não, mas eu estava muito atenta para a forma como isso era feito, né? Como conduziam essas experiências de aprendizagem. E aí depois eu acabei fazendo realmente, depois de algumas formações curtas de ferramentas de facilitação, eu acabei fazendo uma formação de 1 ano em facilitação de processos conversacionais pela Cocriar, que é uma grande referência nesse tema, e que foi algo muito transformador, assim, que mudou bastante a minha visão nesse sentido. E aí, paralelo a isso, né, essas experiências que eu tive e formações com facilitação, eu atuei também em alguns projetos no ensino superior. Mas tem até uma questão interessante, né? Depois eu trabalhei bastante com projetos voltados para a educação e terceiro setor, envolvendo jovens. E só um aspecto interessante que eu acho da facilitação, que eu queria trazer para vocês, é que em facilitação você trabalha o seu planejamento, né? Imagina você como professor, você faz um plano de aula, né? E você, quando está facilitando um processo de aprendizagem, uma experiência de aprendizagem, você também faz um plano, um planejamento. Mas a questão é que em facilitação você é treinado a saber que esse planejamento, esse plano que você tá criando, é mais para você exercitar as possibilidades, tentar antecipar os movimentos, pensar num plano B para algumas questões. Mas a partir do momento que você pisa no espaço e começa a condução, você leva muito em consideração aquilo que o público, os alunos, né, trazem para você, né? O que eles trazem de bagagem, o que eles trazem de experiência. Então, eles passam a conduzir de forma mais ativa essa experiência de aprendizagem. Então, a gente faz um plano, um planejamento, mas a partir do momento que começa, você meio que abre mão do controle e confia no processo, porque não necessariamente a condução vai ser exatamente da forma como você imaginou. E numa dessas experiências que eu tive, eu conduzia, se eu não me engano, acho que foram 50 ou mais sessões, na verdade, com jovens entre 15 e 29 anos. Eram, na verdade, umas sessões sobre empreendedorismo, eram formações de empreendedorismo. Foi um projeto da Fundação que eu fiz para a Fundação Telefônica. E aí eu facilitei esses workshops para jovens em vários lugares do país. E é muito curioso, porque apesar do plano ser o mesmo, não teve uma sessão igual à outra. Não só o resultado era diferente de acordo com o público, mas até a minha própria condução era diferente, né? Em resposta ao que esse público, cada público trazia de bagagem e de experiência. Então foi algo muito interessante, e eu acho que é um tema, um insight importante para você, professor em sala, que na verdade você faz o plano, né? Você faz o seu planejamento, você faz o seu plano de aula, isso na condução como facilitador de aprendizagem. Mas você tem que trabalhar essa questão de abrir mão do controle quando você está num processo como esse, né? Porque é como se a experiência do aluno e para onde ele conduz o processo
passa a ser mais importante do que o plano de aula que você fez. Mas então é assim, né? Em facilitação você não consegue ter controle de todo o processo. Mas dito isso, como pode ser feita a aplicação disso no ensino superior? Eu tive algumas experiências. Uma delas é quando eu estava conduzindo um projeto em uma grande universidade aqui de São Paulo. Um dos professores que participava comigo nesse projeto, e ele dava aula para alunos, se eu não me engano, acho que era do terceiro período, eu não lembro agora qual era a disciplina dele, mas ele me convidou para ministrar uma aula. Na verdade, ele queria que eu desse uma palestra ou facilitasse alguma atividade com os alunos dele. Na verdade, era dele e de um outro professor, então eles iam juntar duas turmas. E ele deixou aberto a questão do tema e eu resolvi trabalhar com esses alunos o tema do propósito e carreira. Tinha alguma conexão com a disciplina dele, né? Eram alunos do curso de administração. E aí ele só me falou assim, Aline, os alunos, eu tento buscar outras coisas, né? E tenho trazido convidados, enfim, porque os alunos, eles são muito desatentos, desconectados, agitados, até às vezes meio desrespeitosos. E aí a minha ideia era levar, né, esse tema, trabalhar com os alunos dele, desse outro professor, o tema de propósito, mas eu ia utilizar facilitação. Ele topou, disse, Aline, você pode fazer o que quiser, apesar de que já te antecipo que são difíceis, né? São desconcentrados, alunos com muita energia. Enfim, aí eu cheguei lá no dia da aula, tinha, eu acho que aproximadamente, eram duas turmas de 40, mas não estavam todos os alunos lá. Eu acho que eram mais ou menos 50 alunos, deviam ser duas turmas de 30, 40, e lá no dia tinham mais ou menos 50 alunos. E realmente, quando os alunos chegaram, eu percebi aquilo que ele falou, né? Porque para mim, os alunos se dividiam em dois grupos, os que tinham muita energia, que estavam assim bombando, né, com até mais dificuldade de concentração, de atenção, chega chutando mesa, falando alto, fazendo barulho, e os outros e a outra parte dos alunos eram aqueles alunos que estavam assim sem nenhuma energia, sabe, com sono, entediados, enfim. E aí quando eles chegaram, na verdade o formato da sala de aula lá dessa universidade, que eu não quero dizer qual era esse formato de mesas, aquelas mesas um pouco maiores, não era cadeira, sabe? Era mesa com cadeira. E por algum motivo, eu até comentei com ele que eu ia fazer uma facilitação, mas ele não conseguiu que os funcionários arrumassem o espaço antes. Então, quando os alunos chegaram, eu propus a eles que a gente fizesse um formato diferente e nós mesmos ali na sala, todos os alunos, arrumamos um espaço no meio, empilhamos as mesas e criamos um espaço de círculo. E aí o curioso é que eu, assim, de cara, percebi um bloqueio dos alunos em relação à segurança, porque muitos deles sentavam com aquela mesa na frente e é como se aquilo te protegesse, né? Te protegesse da participação. Mas quando você está no círculo, você está ali também meio vulnerável, né? Sem nada na frente. E eu ainda pedi para eles tirarem as coisas, porque muitos pegaram, não precisava, porque tinha mesa atrás, mas muitos pegaram algumas coisas e botaram assim no colo e se fecharam de alguma forma. Mas aí eu propus a eles que tirassem as coisas e que a gente ficasse ali, para que a gente pudesse criar um espaço de seguro, assim, de confiança para poder compartilhar, né? Na verdade, eu estava contando a minha história em relação a propósito, trazendo alguns insights de base teórica, mas a proposta era que aquilo fosse uma conversa, né, em relação à carreira e o que era propósito para eles, se isso era importante ou não, se eles levavam isso em consideração ou não, enfim. E eles tinham que se abrir ali, né, no meio dos alunos da turma, de duas turmas e tal. Mas no final o resultado assim, foi incrível. Eu conduzi primeiro com eles algumas atividades em pares e em grupos menores e depois a gente veio como se fosse para uma plenária no grupo, em círculo, e eles participaram muito, assim, foi super intenso,
Foram, se não me engano, acho que 2 tempos, talvez quase 2 horas de atividade, em que os alunos ficaram bem imersos, muito participativos, muito atentos. E os 2 professores, eles estavam lá presentes e depois eles falaram: Aline, é inacreditável, esses alunos não param quietos, não prestam atenção e eles se engajaram muito. Então, assim, foi uma experiência muito interessante. É lógico que você deve estar pensando assim: ah, tá bom, Aline, uma coisa é você ir como convidada, conduzir uma atividade dessa forma, outra coisa é você ter que conduzir 28 aulas com esse mesmo grupo ao longo do semestre. E eu concordo com você, eu só estou trazendo para você um exemplo de como foi essa aplicação. Inclusive, eu nem acho que você tem que conduzir aulas em círculo, ou todas as aulas em círculo, ou sempre utilizar a mesma ferramenta, né? Cada ferramenta, ela vai ser adequada a um objetivo específico. Inclusive, essa variação de ferramentas e estratégias e atividades é muito importante para a aprendizagem. Eu só trouxe o exemplo para vocês para mostrar que mesmo para uma turma grande de alunos jovens com muita energia, desatentos, funciona por quê? Porque a forma como foi conduzida fez com que eles se engajassem na construção daquilo, né? Era para eles. O importante não era a minha história era só uma base e um gancho para que eles se engajassem na construção desse conhecimento. E foi super interessante, assim. Foi uma experiência bem legal. Para mim e para os professores que depois ficaram mais atentos para aquele modo de conduzir. Aí, além dessa experiência, teve também um laboratório de inovação em educação no ensino superior que eu facilitei nessa mesma faculdade. E esse laboratório era um laboratório piloto, na verdade, com 11, talvez 9 a 11, não sei ao certo quantos professores, mas 9 a 11 professores da instituição. E nesse laboratório, a gente trabalhava algumas das ferramentas de facilitação, não só ferramentas de facilitação, mas ferramentas de ensino e aprendizagem, mas muitas delas de facilitação. E aí eles aprendiam a conduzir essas experiências, essas ferramentas, e depois eles podiam optar em utilizar aquilo em sala de aula, né? Isso por quê? Porque é importante, por que a gente fez isso como um laboratório? Porque em pesquisa que a gente fez com os professores, a gente percebeu que eles tinham muito medo de errar, né? De se expor, de ser julgado pelos alunos. E também tinha uma questão, eu lembro que ficou muito clara na minha cabeça, eu sou do Rio, né? E aí, trabalhando em São Paulo, eu nunca tinha ouvido essa expressão, não sei se ela existe em outros lugares do Brasil, mas uma coisa que eu ouvi muito dos professores é que eles diziam que eles não inovavam em sala de aula porque eles se concentravam em dar uma aula expositiva, porque eles sabiam que eles podiam se garantir em relação ao conteúdo, mas eles não experimentavam outras formas porque eles tinham de ser chamados de professor várzea. E aí eu lembro que eu perguntei, mas o que é professor várzea? E ele dizia, não, é que o aluno, ele às vezes julga que se você utiliza uma atividade diferente, que você está enrolando, né? Aquele professor que está colocando uma atividade para passar o tempo, mas não uma atividade com o propósito de conduzir a aprendizagem, enfim. Então esse era um medo deles. Então eles tinham muito medo de conduzir atividades e conduzir dinâmicas e ser julgado dessa forma pelos alunos. Então era melhor se ater ao que eles sabiam que eles faziam muito bem, que era a aula expositiva. Mas enfim, nessa experiência do Laboratório de Inovação em Educação, os professores se sentiam primeiro seguros de explorar essas ferramentas e de testar. Então, na verdade, eles conduziam com aquele mesmo grupo ali essas ferramentas ou metodologias de facilitação, e depois eles faziam isso, as que eles achassem mais interessantes, eles introduziam em sala. E eu lembro que eles ficaram muito animados, assim. Primeiro que eles estavam se sentindo seguros de colocar isso em sala, né? Eles estavam ampliando o repertório. E tem uma questão que é muito importante, e esse até é o objetivo da série, né? Quando eu propus o Hackeando, essa série de novas estratégias e metodologias, é para que você, como professor, amplie o seu repertório de atividades. Porque se você amplia o seu repertório,
você pode criar em cima dele. E aí é como se você sempre tivesse uma carta na manga para introduzir quando for necessário. Então, por exemplo, se você quiser trabalhar atenção ou essa questão da energia, se você percebe que tem a ver com atenção, né? A presença e atenção, você sabe que você tem outras ferramentas, outros instrumentos que você pode utilizar mesmo que você não tenha se planejado muito, né? É a questão da experiência, né? E do repertório que você constrói. Para mim, uma boa analogia é como saber cozinhar. Então, assim, se você está testando um prato novo que você nunca fez, a ideia é que na primeira vez que você vai fazer isso, que você siga a receita da forma como ela é colocada, né? Então você vai seguir estritamente aqueles ingredientes, a quantidade de ingredientes, o tempo de cozimento. Depois que você experimentar essa receita, que você dominar ela, aí você pode criar em cima, né? Você pode fazer outras versões dessa própria receita. Então é muito parecido em metodologias de ensino, né? Você vai, na verdade, aprender a fazer um outro café, mas depois que você domina o outro café, você utiliza ele como referência para criar várias outras atividades da sua cabeça, né? E ir se testando, né? É sempre um experimento constante. Então é muito, muito interessante. Essa experiência com esses professores foi muito legal. E também com alguns clientes que eu faço mentoria no desenho da experiência em sala de aula, muitos deles, assim, a primeira ferramenta, dependendo, lógico, de qual a disciplina que ministram e qual é o problema que eles trazem para mim em relação àquele conteúdo, é muito comum eu indicar como primeira ferramenta o Word Café. E todos eles gostam muito, né? Então, porque eles percebem que é algo diferente, que na verdade produz o aprendizado, o conhecimento, que mantém os alunos atentos e participativos, e depois a partir disso eles utilizam essa ferramenta como base e criam várias outras atividades. Então é muito interessante mesmo. E em relação à facilitação, eu queria trazer para vocês alguns aspectos que são mais sutis e intuitivos. Então a minha proposta no vídeo de hoje não é apresentar para vocês cada uma das ferramentas. Eu falei do Word Café, por exemplo, citei aqui quais outras metodologias e ferramentas de facilitação, mas essas ferramentas têm material extenso na internet. Se você der um Google, metodologias de facilitação ou ferramentas de facilitação, você vai achar muita referência em relação a isso. Mas eu queria trazer um ponto que eu acho que é uma questão que antecipa, é mais importante do que as ferramentas e do que as metodologias, que são aspectos mais sutis e intuitivos dessa arte de facilitar, né? Da facilitação, e no caso são aspectos sutis e intuitivos do seu papel como professor facilitador. Então eu queria que você, para trazer esses aspectos, eu queria que você imaginasse uma situação. Imagina que você está em um lugar em que você se sinta muito seguro. Não importa que lugar é esse, mas é um lugar que você sabe que você pode ser quem você quiser, que você pode andar com o que você quiser, que é um lugar onde você está seguro. E aí você está lá nesse lugar, e aí alguém chega e te entrega um presente, uma caixa de presente vermelha, bem grande, como aquelas que às vezes tem em decoração de shopping. E aí você recebe essa caixa. Quando você abre a caixa, dentro dela tem uma bola de fogo, como se fosse uma bola de fogo de energia. E aí você fica muito curioso para saber quem te deu esse presente. Você se faz várias perguntas. Nossa, mas quem foi que me deu isso? Por que eu ganhei isso? E aí você fica procurando para ver se tem um cartão, o entregador já foi embora, e você fica naqueles questionamentos, naquela curiosidade, e até que você acha um cartão. E aí esse cartão você abre, não tem o remetente nem quem te deu, mas quando você abre o cartão só tem uma mensagem. A mensagem é: confia. Imaginou? Então você está num lugar seguro, você ganha um presente, dentro desse presente tem uma bola de energia, você se pergunta quem foi que te deu esse presente, essa bola, para que ela serve, o que você vai fazer com aquilo, e quando você acha um cartão, no cartão está escrito confia, né? Esses são os aspectos sutis
que eu quero trazer para vocês. E eu criei essa história porque se você de fato conseguiu visualizar ela, fica fácil de você lembrar. Mas então vamos a esses aspectos sutis que eu comentei. Então o primeiro é o espaço seguro. Então, algo que você precisa se preocupar muito como facilitador, se você quer promover conversas, promover discussões, promover diálogo e gerar mais participação, é você criar um espaço seguro, né? Um espaço onde o aluno se sinta confortável, um espaço de confiança que a gente chama, né? Onde o aluno se sinta confortável para compartilhar as opiniões dele, para fazer uma pergunta ou falar uma coisa, mesmo que possa estar errado. Então, ele sabe que ele tem uma escuta ativa. Então, você como professor, trabalhar e desenvolver essa escuta ativa em você e no restante do grupo, né? Então, às vezes um aluno, ele faz uma pergunta ou ele está respondendo algo que você falou, mas você está mais preocupado em corrigir ou dar a resposta correta. E isso não incentiva a participação. O que incentiva a participação é o aluno saber que o que ele fala importa, que o que ele fala vai conduzir outras discussões, vai conduzir o rumo daquela aula, vai construir conhecimento também para outros alunos. Então, você criar esse espaço seguro e de confiança, de escuta, de participação. E como você faz para criar esse espaço seguro e de confiança, né? Você como professor no ensino superior, você normalmente ministra cursos que são vários encontros de turmas que estão em período, que normalmente estão organizadas por período e que normalmente se conhecem, estudam juntos. Tem sempre um caso ou outro de um aluno que é de outro período, que está repondo uma disciplina, enfim. Mas, de fato, esses alunos eles convivem ao longo de muito tempo. Mas isso não significa que eles se sentem seguros e confortáveis para expor as suas opiniões, para participar em sala de aula. Pelo contrário, até pode ser que o fato deles conviverem há muito tempo, tem muito julgamento envolvido e eles não se sentem seguros nesse sentido. Mas você pode criar isso em sala através de algumas estratégias simples, assim, como eu falei que eu usei com esses alunos da graduação, por exemplo. Então, como eu precisava criar esse espaço de segurança e de confiança para os alunos poderem participar. Então, antes disso, eu já criei algumas questões e perguntas para eles trabalharem primeiro em dupla, depois em quatro, juntavam duas duplas e eles discutiam, e aí para depois eles se sentirem seguros de expor a sua opinião e ir para a plenária. É muito sutil, assim, mas muitas vezes não, sempre numa turma você tem aqueles alunos que são mais participativos, os alunos que normalmente é aquele paredão da frente de sala de aula, ou outros alunos que normalmente falam até muito e dominam o ambiente. E aí a grande maioria da turma, ela não participa. Às vezes porque ela não tem coragem de se colocar naquela turma, ou ela não acha que o que ela vai falar vai ser ouvido, o que ela vai falar vai estar correto ou não, enfim. Então, para estimular a participação dos seus alunos, criar esse ambiente seguro é muito importante. Essa questão de trabalhar em pares auxilia muito, porque mesmo que o aluno ele não fale no grupão, ele já exercitou de alguma forma essa questão da fala. E o outro, da dupla, do par, exercitou a escuta. Então, eu acho que é uma ferramenta que funciona muito. Outra coisa que funciona bastante é você fazer combinados ou acordos no início do semestre. Então, e aliás, isso foi algo que foi feito nesse curso de Design e Sustentabilidade que eu usei para vocês como exemplo de uma das melhores experiências que eu tive nesse sentido. Então, no início do curso, a turma, eu acho que, se eu não me engano, a primeira atividade que foi feita foi um combinado em relação aos acordos da turma, né? Então, foi colocada uma pergunta, que eu não lembro qual foi, mas deve ter sido como podemos fazer para que a gente tenha melhor experiência de aprendizagem ou para que a gente tenha melhor convivência em grupo. E aí, os alunos participaram, e depois a gente dividiu em grupos, se eu não me engano. E aí, dali, no final, saiu os acordos da turma, os combinados da turma, que ficavam presos e visíveis, e a gente via isso a cada aula. E eu lembro que uma das questões que tinha era essa, né? Que às vezes muitos alunos têm essa questão de participar demais e de monopolizar o ambiente, as questões, e para a gente dar espaço para que outras pessoas
também falem, né? Então isso é algo sutil, mas é algo que é possível de você criar, né? E que isso vai trazer muito resultado em relação à atenção e participação dos alunos. Então você está lá no espaço seguro e você recebeu um presente. O presente é a questão da presença que eu comentei com vocês. Você está atento para essa presença do grupo. E as formas que você tem de trabalhar a presença, vou dar alguns exemplos aqui. No início da aula, você pode fazer a questão do check-in, lembrando que se for uma turma muito grande, talvez demande muito tempo, mas às vezes você pode utilizar umas variações de check-in. Você pode fazer check-in em pé, funciona muito bem, porque quando você está em pé, discutindo em grupo, você tende a ser mais sucinto, porque cansa, né? E depois as pessoas vão querer sentar. Então é algo que funciona. E também essa questão do check-in em pé resolve o fato de você não ter muito espaço em sala. Mas não é em pé, cada um em pé. É todo mundo meio que junto, em círculo, em pé para fazer esse check-in. Lembrando que você tem sempre que trazer uma pergunta que você quer explorar, mas que não é necessariamente uma pergunta relacionada ao seu conteúdo, né? Mas é uma pergunta uma pergunta que vai convidar os alunos à presença e à participação. Então você pode fazer o círculo normal, você pode fazer em pé e você pode fazer por pares. Então você pode colocar uma pergunta e estimular, convidar essas pessoas a virarem para a pessoa do lado e trocarem com ela. E aí é só você comandar o tempo de fala e de escuta de cada uma delas. Assim também funciona super bem. Porque como eu falei, às vezes a necessidade só de o aluno colocar para fora algo que está incomodando ele, e aí isso em par também funciona super bem. Outra forma que você tem de fazer isso, que é mais simples, eu acho que não trabalha tão bem a presença como um check-in, por exemplo, ou como um exercício de respiração. Mas uma das formas que você tem de fazer isso é o resgate. Então, você fazer um resgate da sua aula anterior, só para todo mundo aterrissar na mesma página, porque às vezes você começa a aula, as pessoas vão chegando, e aí você começa um novo tema, e aí, nossa, as pessoas precisam de um tempo para, caramba, eu tô aqui, tô na aula X, o conteúdo X. Então, se você faz um resgate sobre o que vocês viram até aqui, de preferência um resgate que é com participação dos alunos. Então, eu lembro que eu tinha um professor, aliás, acabei de lembrar disso. Eu tinha um professor na faculdade, foi no MBA, foi na pós-graduação. Era um professor de marketing na pós-graduação, em que ele sempre conduzia com o grupo um resgate coletivo. Então era assim, e o que vocês lembram, eu acho que era aí, se eu não me engano, o que ele fazia. O que vocês lembram da aula anterior? Aí alguém dizia alguma coisa, e aí um outro aluno complementava com alguma outra questão da aula, e aí meio que construíam um resgate coletivo da história, e aí você chegava numa finalização do que foi feito até aqui, e a partir de agora, né, o tema vai ser esse. Então, na verdade, assim, funciona de duas formas, né? Funciona não só para trabalhar a presença, porque aí dá tempo dos alunos aterrissarem ali naquele conteúdo, onde eu estou agora, né? O que eu estou fazendo e o que a gente vai ver daqui por diante. Mas também funciona como uma estratégia de resgate, né? Então, os alunos vão ter que acessar na memória deles o conteúdo que você já tratou até então, fazer novas conexões, e aí só o fato de exercitar isso já potencializa a aprendizagem e deixa os alunos preparados para o conteúdo que você vai tratar depois. Então é muito interessante. E uma terceira forma de trabalhar essa questão da presença é através de respiração. Exercícios de respiração. Tem um exercício que é muito simples, que é lógico que o ideal é que você faça com você antes de você conduzir com os alunos, mas é muito, muito simples. É a respiração quadrada. Não sei se vocês já fizeram, já passaram por alguma experiência. A respiração, na verdade, o nome é respiração quadrada, porque você tem os mesmos tempos, tanto para o movimento de inspirar, como para o movimento de permanência, que é de manter a respiração,
o mesmo tempo para o movimento de expirar e de prender, né? Então, podem ser 3 tempos ou 4 tempos, eu gosto de usar como 4 tempos, e aí você conduz isso com os alunos. Lógico que você não vai do nada, gente, inspira 1, 2, 3, 4, dá um tempo, fala, gente, olha, relaxa, sentem-se numa posição, vou fazer aqui com vocês, sentem-se numa posição confortável, né? Sente as suas costas apoiadas, coloca as mãos em cima das coxas, sente a sua palma dos pés no chão. Faz uma inspiração, uma respiração para você se conectar, de transição. E aí você pode conduzir, é algo que demora 3 minutos no máximo. E aí você pode conduzir essa respiração. Você pode até explicar para eles, na verdade. Eu sempre aconselho que você trabalhe com seus alunos com a verdade. Então, sempre fale para eles por que você está fazendo alguma estratégia ou alguma atividade. E hoje em dia, né, todos nós vivemos essa questão da dificuldade de foco, da dispersão, da dificuldade de atenção. Então, você compartilhar com o seu aluno que você vai estar propondo para eles um exercício de respiração para que eles trabalhem foco e atenção e que isso vai ser útil para eles, não só ali naquela aula, na sua aula, mas que eles podem utilizar isso para a vida, no trabalho, quando estiverem estudando, em outras situações, tenho certeza que eles vão gostar. E fora que é uma pausa, sabe? É um momento para, de fato, você se conectar e trabalhar a presença. Então, depois que você trabalha essa questão da posição, tirar qualquer coisa do colo, enfim, aí você faz uma respiração de transição e aí você conduz essa respiração quadrada, que é só você dizer, inspira, 1, 2, 3, 4, mantém, ou segura, 1, 2, 3, 4, expira, 1, 2, 3, 4, segura, 1, 2, 3, 4. Você pode até fazer a representação gráfica no quadro, se isso for interessante para os alunos. E assim, o ideal é que você faça o exercício da respiração quadrada por 3 minutos. Mas isso assim, em atividades, por exemplo, como você faz uma meditação ou yoga, porque aí você realmente sente que você mudou o seu estado. Mas para esse propósito que a gente tem, eu acho que se você fizer 1 minuto, 1 minuto e meio, já dá um grande resultado, né? O aluno realmente percebe, todos os feedbacks que eu tenho quando eu utilizo essa ferramenta são muito positivos. E eu acho também que se você fizer 3 minutos, se as pessoas não estão acostumadas, elas começam a ficar muito incomodadas. Então o tiro pode ser pela culatra, na verdade. Então se você conduzir essa atividade por 1 minuto, 1 minuto e meio, é excelente. Aí depois que você termina esse tempo que você mesmo calcula que você está conduzindo os alunos, agora inspira, expira, faz uma outra respiração de transição. Quando vocês estiverem prontos, podem abrir os olhos. Eu só esqueci de dizer, né? Quando você fizer essa respiração, uma das coisas que você faz é pedir para eles fecharem os olhos. Eu tenho certeza que isso vai ser um divisor de águas. Assim, não é para você fazer o tempo inteiro a mesma estratégia, né? Então isso é algo que eu falo sobre repertório. Você precisa diversificar as suas estratégias e ferramentas. Então você não vai fazer respiração o tempo inteiro que você perceber que os alunos estão desconectados, por favor, senão a aula vai ficar chata e também vai perder um pouco do ritmo, né? Mas de fato é uma ferramenta que você pode utilizar, talvez até em toda a aula, se você quiser. Bem, então a gente está no espaço seguro. Você recebeu um presente. Quando você abriu esse presente, o presente era uma bola de fogo, de energia, né? E essa é a questão, o terceiro aspecto sutil que eu queria trazer para vocês, é a questão da energia. Já falei um pouco sobre ele quando eu narrei a minha experiência nessa turma, mas assim, a questão da energia é o seguinte, é um aspecto que normalmente é negligenciado em sala de aula, né? Como professor, você passa por cima dele e segue o fluxo, segue o seu plano de aula. Mas o que acontece é que você acaba perdendo os alunos no meio do caminho, né? Então não adianta você se ater tanto ao seu plano de aula, sua programação para aquele dia e para aquela disciplina, se você no final chegar
e todos os alunos já tiverem se perdido no meio do caminho, concorda? Então, essa questão do aspecto da energia é você ficar atento a essa energia do grupo e aí, se for necessário, você faz uso de algumas pausas estratégicas, de algumas ferramentas, de alguns exercícios. Então, assim, esse exercício da respiração, você pode utilizar também para trabalhar a energia, mas eu acho que ele é mais voltado para essa questão do foco e da presença. Para a energia, às vezes você tem que elevar a energia do grupo. Então, assim, energia de fato, os alunos podem estar muito dispersos. Sabe quando você dá aula naquele dia que é no dia da chopada, né? Então, os alunos estão ali na sua aula loucos para poder sair porque vai ter a chopada na universidade. Enfim, se for esse o caso, aí você pode utilizar o exercício da respiração para trabalhar a presença. Mas os exemplos que eu trouxe aqui de energia é mais quando a energia está baixa mesmo, né? Então, às vezes, como é que você percebe que a energia está baixa? Os alunos estão começando a ver o celular, ou estão começando a bocejar, ou estão muito desconectados, não estão mais com contato visual com você, ou às vezes você percebe que foi algum comentário, alguma pergunta, às vezes você atropelou alguma coisa, ou atropelou algum aluno, alguma coisa que eu digo, algum tema, conteúdo, e os alunos se perderam, ou você atropelou algum aluno no comentário dele, ficou uma energia ruim, ou às vezes é algo mais assim, tipo um não dito, sabe? Uma pergunta que ficou no ar, algo que precisa ser esclarecido, enfim. Isso só você mesmo vai saber. Mas em relação à energia, essa questão da energia estar um pouco baixa e você precisar conectar de novo com os alunos, tem um exercício que eu acho muito interessante, que é que você trabalha o hemisfério direito e esquerdo. É como se você sincronizasse, conectasse os dois hemisférios. Eu vou depois colocar para vocês aqui um link desse... porque não dá para eu fazer aqui, eu tô sem espaço agora aqui para fazer esse exercício. Mas eu vou colocar para vocês um link com um vídeo. É uma atividade muito simples de conduzir, que você coloca a mão direita na orelha esquerda, a mão esquerda na orelha direita e faz uns exercícios como se fosse de agachamento muito simples. E aí você faz umas conduções que você coloca a mão esquerda no joelho direito, levantando o joelho, e aí troca com a mão direita no joelho esquerdo. Você faz isso, se eu não me engano, umas 30 vezes, e depois cotovelo também, né? Cotovelo direito no joelho esquerdo, cotovelo esquerdo no joelho direito. As pessoas fazem isso em pé, não é sentada. E aí é interessante porque às vezes perde o equilíbrio, então fica engraçado, mas na verdade é um exercício que tem uma proposta por trás de sincronizar o hemisfério direito e esquerdo. E aí ajuda muito. Não só é um exercício que trabalha essa questão da energia, porque você está se movimentando, mas também é um exercício que tem uma proposta interessante do ponto de vista de aprendizado. Mas além desse exercício do hemisfério, você pode utilizar qualquer outro exercício que eleve a energia, e aí você pode conduzir o que você achar melhor, alongamentos, enfim. Tem outras opções. O importante é que você tenha cartas na manga, né? De novo, essa questão do repertório, né? Que eu vou bater pela terceira ou quarta vez. Quando você faz um plano de aula, um planejamento, que você não necessariamente você vai levar ao pé da letra, né? Mas ele te força a antecipar movimentos, né? A antecipar propostas, a ter plano B. Então, se você sente que o aluno não está seguindo, né, sendo conduzido da forma como você esperava para chegar no objetivo final de aprendizagem, você pode abrir mão desses recursos, dessas cartas que você tem na manga, para fazer o aluno voltar para o trilho, assim, para o trilho no que eu digo, de estar mais presente, né, de estar na energia do grupo, de estar concentrado, participando, enfim. Então, a gente trabalhou 3 dos aspectos da história, né? Você está num lugar seguro, você recebeu um presente, dentro do presente tinha uma bola de fogo, e aí você começa a se perguntar, uma bola de energia, e aí você começa a se perguntar, mas quem foi que me enviou isso, né? E aí o quarto aspecto é exatamente a arte de fazer perguntas. Pergunta, como eu falei antes, é a ferramenta mais importante do facilitador, mas não é qualquer pergunta. É muito comum você fazer perguntas, fica atento a essa sua forma de utilizar perguntas em sala. Muitas vezes você faz perguntas que você mesmo responde, ou você faz perguntas em que você sabe que só aqueles alunos que são mais participativos vão responder.
Ou às vezes você nem dá uma pausa suficiente, não faz uso do silêncio, né? Para que as pessoas reflitam sobre o tema que você colocou. Então, assim, uma dica que eu vou dar para vocês em relação à forma de conduzir perguntas e que você pode testar antes, né? Rascunhar antes quais vão ser as perguntas que você vai fazer em relação a cada conteúdo. E aí faz um checklist básico. Pensa se essas perguntas, se elas despertam curiosidade, se elas estão gerando reflexão, se elas convidam a participação dos alunos e se elas abrem para novas perguntas, sabe? São 4 aspectos, tem mais um também. Testa para ver qual é a resposta que essa pergunta pode te trazer, para ver se ela está alinhada em relação ao que você quer. Né? Porque muitas vezes você desenvolve uma pergunta e as pessoas vão por um caminho totalmente diferente. Então, assim, essa questão da arte de fazer perguntas é você pensar, dedicar tempo em criar perguntas que vão engajar, vão convidar a participação, que vão gerar reflexão, que vão gerar curiosidade nos alunos. E se você está criando perguntas que levam a outras perguntas. Então, é um aspecto muito importante da facilitação. E, além disso, pergunta também é uma ferramenta muito importante para o aprendizado, né? Porque quando você faz pergunta, é uma pergunta aberta, que provoca reflexão no aluno, ele tem que acessar no cérebro dele outras informações, o conhecimento que ele já tem, fazer novas conexões, e isso é muito importante para o aprendizado. Então, é uma ferramenta interessante de facilitação que promove muito o aprendizado. E o último aspecto sutil da facilitação que tem nessa história é que você abre o cartão, você encontra o cartão e quando você abre ele só tem uma mensagem: confia. E esse é o confia no processo, que é algo muito dito entre os facilitadores, que eu já abordei um pouco aqui, que não importa o quanto você planeje, o quanto você se dedique a pensar no seu plano de aula, a planejar o desenho da sua aula e as atividades, você tem que, a partir do momento que você chega naquele campo, que você chega em sala, você tem que abrir mão do controle, né? Porque se você estiver mais preocupado em seguir o seu plano, você está negligenciando o processo, a condução da aprendizagem dos seus alunos. Então, assim, você tem que se preocupar com o seu plano, tem que ter sempre um plano B, cartas na manga, mas abre mão desse controle e segue o fluxo, confia no processo, que inclusive os alunos vão te levar, né? Você, como professor, você vai ser um guia nessa exploração de aprendizagem do conhecimento. É lógico que se os alunos estiverem dispersando, você vai trazer eles para o rumo, mas lembre-se que mais importante é o objetivo final e não necessariamente você executar cada uma das etapas do plano que você propôs. Porque muitas vezes você propõe algumas atividades como steps, como passos, para que o aluno no final chegue ao objetivo, né, daquela sessão, daquela atividade, né, o objetivo de aprendizagem no seu caso, mas às vezes o aluno pula etapa, ou às vezes o aluno demanda mais tempo numa etapa do que outra. Então não adianta você ficar mais preocupado com o seu plano, com o tempo que você definiu para as atividades. Então a mensagem é: confia no processo, adapta o que for necessário, adapta o seu plano para priorizar a aprendizagem. E agora, em relação aos benefícios, quais são os benefícios de você atuar como um professor facilitador? Eu acho que eu já passei por grande parte desses benefícios aqui ao longo do vídeo, mas eu posso destacar para você o engajamento. Você vai promover mais engajamento dos seus alunos, vai promover a participação, vai promover uma postura mais ativa dos seus alunos. Tem um outro benefício que quase não tem necessidade de recurso, assim, principalmente esses aspectos sutis que eu coloquei aqui para você, não demanda nenhum recurso para você utilizar. Vai promover também a troca de conhecimento entre os seus alunos e com certeza vai gerar mais aprendizado. E isso eu acho que talvez seja o aspecto mais importante, porque o que um professor mais quer é que os alunos aprendam, né? E o que deixa um professor mais feliz é ter uma turma participativa e engajada.
Então, para mim, esse é o grande benefício. E em relação à desvantagem, Aline, será que tem alguma desvantagem? Eu não considero bem como desvantagem, né? Mas são diferentes estratégias. E em facilitação tem essa questão de você abrir mão do controle, então você vai sair de uma posição em que você tem muito controle. Se você hoje dá aula expositiva, mais focada no conteúdo, sem muita interação e sem muita participação dos alunos, o lado negativo é que você tem menos interação, menos participação e às vezes menos aprendizado. Mas o lado positivo é que você está numa zona de conforto e de controle, né? Não digo negativo nesse sentido de zona de conforto, mas é algo que você domina, né? Agora, quando você vai para a facilitação, você abre mão do controle, você está mais exposto a imprevistos, a erros seus na condução, que é absolutamente normal, a imprevistos e a outras questões que podem emergir do grupo e que vão ser uma surpresa para você, né? Então, você não tem controle de tudo que vai surgir dali. E tem uma questão também da reação dos alunos, porque muitas vezes os alunos eles reagem super bem a processos como esse, mas em outros casos pode ser que o aluno seja um pouco reativo porque ele está muito acostumado com uma postura passiva. Então, por isso que eu sempre digo que é importante você fazer o convite, né? A forma como você faz o convite para os alunos participarem de uma atividade, porque uma aula expositiva, tradicional, conteudista, em que o professor é o centro, o aluno também está na zona de conforto dele de uma aprendizagem passiva. E na facilitação, você compartilha a responsabilidade desse papel. E muitas vezes o aluno pode se sentir um pouco... Ele vai se sentir desafiado e ele pode se sentir um pouco desconfortável também. E aí, então, é uma outra questão que você tem que saber lidar. É isso. Eu acho que abordei todas as questões sobre o que é facilitação. A gente falou sobre os aspectos sutis mais relevantes em relação à facilitação, os benefícios, as desvantagens. E eu queria só deixar uma reflexão assim, sobre o que pode te impedir de colocar em prática essa proposta, né? O que pode te impedir de atuar como um professor facilitador. Eu acredito de fato que você pode fazer experimentos em sala, mesmo antes, se você for procurar um curso de facilitação ou se você quiser buscar mais informação sobre o tema. Eu acredito que alguns desses insights que eu coloquei aqui hoje você pode levar para o desenho da sua aula. Mas o que pode te impedir é algo que eu ouvi muito de professores em muitas entrevistas que eu fiz em projetos e que eu também leio sempre quando eu busco pesquisas sobre inovação em educação, barreiras de inovação em educação. Sempre aparece o mesmo item, que é o medo de errar e o medo de ser julgado pelos seus alunos. E eu não tenho solução para isso, porque de fato, se você testar algo novo, você está mais sujeito a erro, né? É um processo normal de aprendizagem. E essa questão do medo de ser julgado pelos alunos, de novo, eu acho que a solução é você abrir o jogo abrir o jogo com os alunos em relação aos bastidores, né? Em relação a por que você está utilizando essa técnica ou essa ferramenta. Porque se o aluno sabe que isso vai ser melhor para ele do ponto de vista de aprendizado, ele vai embarcar nessa com você. E muitas das estratégias e ferramentas que você pode aprender para ampliar o seu repertório, o aluno também pode utilizar ele próprio para estudar. Então o convite fica ainda mais atrativo, né? Então o meu convite para você é que você escolha um tema, uma sugestão dessas que eu coloquei nesse vídeo, coloque em prática e depois comente aqui, deixe seu comentário, sua sugestão ou alguma dúvida para incentivar outras pessoas também a ampliarem o seu repertório, a experimentarem outras ferramentas e práticas de ensino e aprendizagem. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, podem curtir esse vídeo e se inscrever no canal para que vocês sejam notificados dos próximos vídeos. Até lá!